Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, cumprimentar os Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, nós temos muitas perguntas para lhe colocar e, portanto, aquilo que lhe vou pedir é que seja objetivo e direto nas respostas para podermos aproveitar o tempo da melhor forma. E a primeira pergunta é: tomou posse em março de 2022 e nomeou em junho para a nave a Sra. Engenheira Alexandra Reis. Pergunto-lhe: quando é que tomou essa decisão de nomear a Engenheira Alexandra Reis? Portanto, imagino que a decisão seja anterior à emissão do despacho, que é o documento formal. Se conhecia ou não Alexandra Reis, se olhou para o currículo ou não de Alexandra Reis e se conhecia o seu passado na TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra então ao Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Indo direto às questões que o Sr. Deputado colocou, eu assinei o despacho de nomeação da Engenheira Alexandra Reis para a presidência da nave por proposta do Ministério das Infraestruturas e Habitação, a quem compete fazer a indicação do Presidente dos órgãos e dos organismos dele dependentes, e por isso a decisão terá sido tomada nos dias imediatamente anteriores à assinatura do despacho, como me competia fazer. Segunda questão, do conhecimento relativamente à engenheira Alexandra Reis. O meu conhecimento do ponto de vista do seu desempenho e do seu currículo já o tinha, já me tinha chegado por várias vias e era amplamente positivo. Pessoalmente, creio que só terei estado com a engenheira Alexandra Reis enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, uma vez acompanhada pela pela CEO da TAP, a propósito de um pedido que foi feito à Câmara de Lisboa de apoio de diligências no âmbito da aprovação do Plano de Reestruturação. Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente, Sr. Deputado Carneiro, faça favor. Não achou estranho o facto de uma pessoa transitar da TAP para a nave em muito pouco tempo e, portanto, não se questionou? A sua função era apenas a pôr um carimbo sobre uma proposta do Ministério das Infraestruturas de alguém que tinha que ser nomeado para a nave? Como disse, a responsabilidade... Sr. Ministro. Peço desculpa, Sr. Presidente. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como referi há pouco, a forma da nomeação que está presente na legislação e que é seguida nos vários organismos públicos nos quais há tutela setorial e tutela financeira, a indicação dos administradores operacionais cabe à tutela setorial e a indicação daquele que tem o pelouro financeiro cabe à tutela financeira. E por isso não cabia ao Ministério das Finanças a sua proposta. Mas posso lhe dar a minha opinião. A opinião apreciei, aliás, vi como positivo o facto do Ministério das Infraestruturas fazer uma apreciação positiva do currículo e do desempenho da engenheira Alexandra Reis, porque de facto correspondia também às informações que tinham, e relembro que era naturalmente o Ministério das Infraestruturas que tinha acompanhado muito de perto todo o desenvolvimento da TAP nos últimos anos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carneiro, faça favor. A sua decisão não é uma decisão apenas administrativa, há um assentimento, há um juízo crítico feito sobre o currículo e a proposta que vem do Ministério das Infraestruturas. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. Ministro, faça favor. Não, Sr. Deputado, não tem que haver, estou-lhe a transmitir algo que posso acrescentar. Por regra, não tem que haver, a não ser que fosse do meu conhecimento alguma situação anómala. Não sendo, muitas vezes não há nenhum pronunciamento de avaliação por parte do Ministério das Finanças. Como digo, a lei é clara relativamente a essa matéria. Ao Ministério das Finanças compete a indicação do vogal que tem a responsabilidade da área financeira e esse vogal tem, aliás, uma obrigação, tem um mandato, que é a pronúncia sobre todas as decisões que tenham um impacto significativo na vida económica da empresa, isto é, tem um poder de veto sobre esse tipo de decisões. Relativamente ao restante, vigora o princípio da indicação ser das tutelas setoriais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, dispõe de 6 minutos, o Grupo Parlamentar Interpelante, 7h44. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro já disse publicamente que desconhecia a indemnização de 500 mil euros neste TAPgate, que todos viemos a saber, e só tomou conhecimento dessa indemnização pela comunicação social, pelo que vi das suas declarações. Mas em maio de 2022, uma notícia do Expresso, que não é crível que o seu Ministério ou o Sr. Ministro não pudessem não conhecer, porque certamente que acompanha todas as notícias que saem diariamente sobre o seu Ministério, eu já não digo dos outros Ministérios, mas do seu Ministério, certamente que isso se exige em termos de acompanhamento da pasta que tem, e portanto eu pergunto-lhe se viu ou não a notícia de 26 de maio e se não viu, se há algum elemento da sua equipa, secretários de Estado, assessores ou outros, viram. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu pessoalmente não vi essa notícia, mas não creio, admito, que várias pessoas a tenham lido, é normal a leitura regular da imprensa. Não consta dessa notícia nada que, aliás, chamasse particularmente a atenção, senão o rumor de que corria por parte de alguém de que tinha havido uma indemnização de nem sequer o valor aparece. O que eu quero ser muito claro sobre isso, Sr. Deputado, para abreviarmos razões. Nas últimas semanas tem havido uma sucessão de críticas à posição do Ministro das Finanças neste processo que se vêm sucedendo à medida que cada uma vai sendo rebatida e desmentida. A primeira crítica que surgiu é que eu tinha aprovado e concordado com a indemnização. Essa crítica não sobreviveu muitas horas, na medida em que é hoje público, é hoje claro que eu não ocupava qualquer posição no Governo da República. E por isso eu não posso ser criticado por aprovar, por apoiar, por concordar, por conhecer, por participar num processo quando eu não era membro do Governo. A segunda crítica que me fizeram, bom, não era membro, mas tinha que saber porque o Ministério das Finanças tinha informação sobre essa matéria. É hoje claro, pelas palavras do ex-ministro João Leão e do ex-secretário de Estado Miguel Cruz, que não participaram na decisão, nem tiveram conhecimento da decisão no seu tempo. E repare, já não estamos a falar do ministro, do atual titular da pasta, que sou eu. Estamos a falar da equipa que me antecedeu. Disseram, não tinham conhecimento dessa matéria. O terceiro argumento, que também vi referido, diziam, não, a anterior equipa, o secretário de Estado Miguel Cruz não teve, mas houve um secretário de Estado que transitou da equipa, que esse tinha tido informação do ponto de vista da TAP e que agora está na sua equipa de secretário de Estado. É falso. O secretário de Estado, João Nuno Mendes, quando esteve na equipa do secretário de Estado, João Leão, e quando ocupou essa pasta no secretário de Estado, João Leão, não tinha a tutela da TAP, tinha a tutela das empresas financeiras e tem a tutela, naturalmente, da dívida e do financiamento da República. Para quem conhece a orgânica do Ministério das Finanças, sabe que, por regra, existem 4 secretários de Estado. Um do Orçamento, um dos Assuntos Fiscais, um do Tesouro, que trata do setor público empresarial e do património do Estado, e um quarto, que é o secretário de Estado das Finanças, que trata da tutela do setor financeiro, dos reguladores e, fundamentalmente, da dívida pública. E por isso o secretário de Estado, João Nuno Mendes, que transitou da equipa, não tinha nenhuma informação no processo, porque ele não tinha essa tutela. Quem tinha é o secretário de Estado Miguel Cruz, que clarificou publicamente que no Ministério não havia essa informação. Depois entramos na parte das críticas que me foram dirigidas, que apelam entre o ofensivo e algumas até no domínio do ridículo, que era as críticas de que eu tinha um conhecimento, bom, não formal, não na estrutura do Ministério, mas que eu tinha um conhecimento informal da situação. E começaram as críticas por dizer que eu teria tido um conhecimento da situação porque a minha mulher tinha sido diretora jurídica da TAP. Tive a ocasião de informar, não só de adjetivar o que achei relativamente a esse tipo de utilização, mas também de clarificar algo muito simples. Minha mulher não ocupava nem funções como diretora jurídica da TAP nessa altura, como aliás teve um gesto de sacrifício, aliás, da sua vida pessoal, que foi a demissão de diretora jurídica da TAP no dia em que eu assumi funções como Ministro das Finanças. O segundo argumento, ainda, e vamos caminhando na escala do ridículo, mas igualmente no domínio do ofensivo, que é dizer não
não ocupava funções de diretora jurídica, mas de alguma forma conhecia porque lhe tinha sido transmitida pela sua equipa ou por amigos. Não foi. Terceiro linha é que, no fundo, nós tínhamos conhecimento porque Alexandra Reis seria parte do nosso grupo de amigos. E estamos neste domínio do ridículo e do insultuoso da acusação. Não é. Alexandra Reis não faz parte do nosso grupo de amigos, não o fez, como digo, e repito, tive com a engenheira Alexandra Reis, que eu me recordo, uma vez, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, antes de a convidar para Secretária de Estado do Tesouro. E daqui vamos seguindo com a notícia do jornal, como se a notícia do jornal fosse um alerta à ação do Ministro das Finanças em sede de um recrutamento, e chegamos à última, que é, bom, o Sr. Ministro de facto não soube, mas devia saber, dizem uns, ou o Sr. Ministro está a mentir, porque o Sr. Ministro sabia de alguma coisa. Eu volto a reafirmar tudo o que aqui disse, e o que já tenho dito publicamente sobre esta matéria. Eu não sabia porque eu não era membro do Governo quando tomei a decisão. Não tomei a decisão. Quando fui confrontado com a decisão, que tive conhecimento através da comunicação social, das perguntas que foram dirigidas ao Ministério, tomei as decisões que se impunham, assumi a responsabilidade. A responsabilidade de pedir à Sra. Secretária de Estado que apresentasse o seu pedido de admissão, porque considerei que não haveria autoridade política para a Secretária de Estado intervir e também para o Ministério das Finanças se a Secretária de Estado permanecesse em funções, e também de remeter o processo à IGF para poder fazer uma análise exaustiva de todas as condições com que todo o processo se passou e como é que funcionou a circulação de informação relativamente às partes. Por isso, esta é a minha participação no processo. Percebo bem os objetivos de quem quer criar uma participação que nunca existiu, mas os factos são estes e resistem a qualquer questão que lhes seja colocada. Muito obrigado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro esgotou o tempo que tinha para resposta. Gostava de fazer um ponto de ordem à mesa sobre as condições de trabalho. Vou dar a palavra, obviamente, ao Sr. Deputado Carneiro para um ponto de ordem. Agora, há uma coisa que todos os senhores deputados, e aqui presentes com a experiência parlamentar que têm, à mesa, cumpre garantir o cumprimento dos requisitos formais, a obrigação de cumprimento das regras de decoro e de elegância parlamentar, as substâncias das respostas, do mesmo modo que das perguntas, não cura a presidência da mesa. Sr. Deputado Carneiro, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa, não está a gastar o tempo. É uma interpelação, espero que não gaste, exatamente. Sr. Presidente, esta audição foi requerida protestivamente pelo PSD, o PS recusou a vinda do Sr. Ministro das Finanças, quem manda no Parlamento são os deputados, não é o Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças tem que responder às perguntas que os deputados colocam, não é responder a perguntas que nós ainda não fizemos, se é que as vamos fazer, e muito menos responder a acusações sobre insinuações, como aqui referiu, que lhe fizeram no espaço público, que nenhum deputado aqui teve a oportunidade de fazer, precisamente porque o Sr. Ministro estava a fugir, a vir ao Parlamento, e este é o primeiro momento em que nós temos a oportunidade de colocar essas questões. E, portanto, no nosso entender, inadmissível, indecoroso e desrespeitoso para com os senhores deputados, o Sr. Ministro vir aqui e fazer um discurso quando, se foi bem informado, e imagino que tenha sido pelo Sr. Presidente, o senhor tinha inclusivamente 15 minutos antes da intervenção dos partidos, pelo menos é isso que consta da grelha regimental, mas o Sr. Presidente tratará de esclarecer para fazer uma intervenção inicial. Se isso não se verifica, retiro esta última parte, mas é indecoroso não responder às perguntas dos deputados e estar a fazer o discurso e a propaganda deste Tapgate que lhe interessa. Eu não lhe perguntei nada sobre a sua esposa, não lhe perguntei nada sobre essas matérias. Eu fiz perguntas muito objetivas sobre se conhecia a notícia do Expresso e do percurso, estávamos a fazer a cronologia do percurso da entrada de Alexandra Reis na TAP, na nave e depois como Secretária de Estado, ainda não tínhamos chegado a esse momento. E é indecoroso da parte do Sr. Ministro das Finanças esgotar o seu tempo sem responder às nossas perguntas. E, portanto, Sr. Presidente, devolver-lhe a palavra, porque ainda tem tempo, mas... E agora vou fazer uma questão. Neste momento está uma interpelação à mesa e, portanto, não está a dirigir-se ao Sr. Ministro, está a dirigir-se à mesa. Cumpre-me apenas esclarecê-lo, corrigi-lo, aliás, antecipou que se não verificasse essa hipótese, portanto, não estamos nem de um tempo dado ao Sr. Ministro de 15 minutos, porque não lhe foi concedido pela mesa,
porque se aplica subsidiariamente o nosso regulamento da Comissão de Orçamento e Finanças, que diz no número 7 do artigo 16 que a audição realizada no exercício de direito budgetativo, é exatamente o caso, a audição se inicia com as questões do grupo parlamentar autor da iniciativa, retomando-se, aplicando-se depois toda a grelha. Portanto, a componente dos 15 minutos que refere do artigo 104 se não aplicam nesta audição. Portanto, penso que está feito o esclarecimento na interpelação. Relativamente ao tempo que dispõe para a formação das questões, ela obviamente dispõe ainda de 6 minutos e 50. Sr. Deputado, faço favor, a palavra é sua. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por intervenção à mesa, faço favor. Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, visto que, na prática, o Sr. Ministro utilizou parte do seu tempo para fazer uma declaração pública que desejava fazer, eu sugiro que a mesa pergunte a todos se não se opõem que seja dado um tempo extra ao Sr. Ministro para poder responder às perguntas que o PSD pretende fazer e para o qual marcou esta audição. Muito obrigado. E tem alguma sugestão de tempo para os 7 minutos que o Sr. Ministro utilizou para fazer a sua declaração. Sr. Deputada Mariana Mortágua, faço favor. Sr. Presidente, eu não me oponho de todo a que isso possa acontecer. A minha única questão é se o Sr. Ministro das Finanças utilizar a mesma estratégia com os restantes grupos parlamentares, que todos tenhamos a mesma capacidade de pedir tempo extra, com os problemas que isso acarreta. Mas, obviamente, acho que é importante colocar esta questão. Sr. Presidente, naturalmente, que se a estratégia do Sr. Ministro for a mesma, da nossa parte, daremos a concordância, a mesma solução seja encontrada para os outros grupos parlamentares. O Sr. Ministro pede a palavra para uma interpelação. Sim, para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, e pedindo-lhe que, aliás, transmita aos vários grupos parlamentares o seguinte. Eu terei todo o gosto em responder a todas as questões e garantirei a todos os grupos a resposta a todas as questões, independentemente do tempo que o coloquem. Permiti-me fazer uma síntese das questões até para abreviarmos tempo, porque, no fundo, o que temos, até porque o que temos assistido é, de facto, uma sucessão de críticas e de pontos que aqui se colocam e que entendi, aliás, sintetizá-los desta forma. Mas pedir ao Sr. Presidente que transmita, garantir que, obviamente, responderei a todas as questões que forem colocadas. Bom, certo, Sra. Ministra, a verdade é que, em termos do tempo e da grelha que está disponível, o Sr. Ministro esgotou o tempo e, portanto, o que eu sugeriria, e se não houvesse oposição de ninguém, que o grupo parlamentar do PSD formulasse todas as questões e a mesa daria excepcionalmente mais, quando digo excepcionalmente, teria que merecer a concordância de todos os grupos parlamentares e daria excepcionalmente mais 5 minutos no final para responder. Estou pena do Sr. Deputado Carneiro gastar o tempo e não ter resposta alguma, o que eu compreendo que... Sr. Presidente, nós temos um problema, porque nós temos o direito de colocar as questões numa lógica de ping-pong e, portanto, este atropelo das regras e da resposta que o Sr. Ministro devia dar às nossas perguntas coloca o PSD numa situação em que não pode exercer o seu direito. E, portanto, isto é um problema objetivo. E, portanto, aquilo que eu peço é que haja alguma sensibilidade de repormos o tempo que o Sr. Ministro gastou a falar de coisas que ninguém lhe perguntou e que o PSD possa exercer o seu direito nesta audição de forma normal. Sr. Deputado, é o seguinte, o Sr. Deputado, aliás, sabe, que acompanha, sendo Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, sabe que esta questão se coloca em todas as audições ministeriais e que decorre da circunstância que, aliás, merece a oposição do Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que é a quem responde estar atribuído exatamente o mesmo tempo de quem pergunta, o que, a priori, conduz a situações como essa. A única excepcionalidade que eu aqui estou a reconhecer é que, de facto, o Sr. Ministro respondeu a várias questões hipotéticas que não lhe foram diretamente colocadas pelo grupo parlamentar do PSD. Portanto, antecipou-se a questões que lhe poderiam vir a ser colocadas. E por isso é que eu estou a dizer, excepcionalmente, estava a sugerir esta concessão de 5 minutos
dando a possibilidade de concluir, porque a hipótese de não responder dentro do tempo que está atribuído ao grupo parlamentar interpelante, isso existe em todas as audições e, portanto, não é específica desta. E, portanto, eu repito, não sei se estará nessa discussão, formula as questões que tem e eu, excepcionalmente, dou mais 5 minutos ao Sr. Ministro para responder e depois continuamos a audição. Se não, vou-lhe dar 6 minutos e 50 e o Sr. Ministro responderá eventualmente na segunda ronda globalmente. Sr. Presidente, então o que nós sugerimos é que nós podemos fazer pergunta a pergunta e o Sr. Ministro usa os 5 minutos que tem adicionalmente para responder às perguntas. Mas também só tem 5 minutos. O Sr. Ministro não tem objeção? Então, agradecia então que fosse colocado o tempo que houver em 5 minutos, exatamente, e portanto gastará os 5 minutos na mesma lógica e atenção, trata-se de uma excepcionalidade que decorre da circunstância que acabo de referir. Sr. Deputado do Carneiro, a palavra é sua, faz favor. Sr. Presidente, a forma como esta audição está a começar é a prova provada de que, de facto, há muitos esclarecimentos que têm que ser dados e o Sr. Ministro está completamente comprometido e constrangido em querer dar estes esclarecimentos, os que nós perguntamos, não é os que o Sr. Ministro entende que são relevantes. Volto a uma questão que para nós é essencial. No dia 26 de maio saiu uma notícia no Expresso. O Sr. Ministro diz que não leu. Mas não leu porquê? Não tem hábito de acompanhar a imprensa diária. O Expresso não é um jornal qualquer. Não estou a fazer publicidade, mas não é um jornal qualquer. Esta notícia dizia isto, aquilo que o Sr. Ministro diz que a notícia não dizia nada de relevante. Eu vou dizer o que é que a notícia dizia. Agora, fontes internas questionam que possa ter saído com uma indemnização milionária para passar para uma entidade pública do setor da aviação. Esta expressão, esta frase de indemnização milionária devia fazer tocar uma campanha qualquer. E a pergunta que eu lhe faço é se tocou ou não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu sou Ministro das Finanças. Eu tutelo o Ministério das Finanças. A minha fonte fundamental de informação sobre o que passa no universo do Ministério das Finanças não são notícias pouco especificadas de jornais. O que eu posso garantir é que não tomei a decisão, não participei na decisão, não fui informado da decisão pela razão direta que não era membro do Governo. E o Sr. Deputado pode dar 3 voltas ao mundo. É que eu não ocupava funções. Segundo, o meu antecessor, Ministro João Leão, e o antecessor Secretário de Estado do Tesouro, com tutela da TAP, Miguel Cruz, disseram que não tinham essa informação. Não constava nas pastas de transição do Ministério e não foi encontrado registro dessa informação nos registros do Ministério. É isso que eu tenho para lhe dizer, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de 4 minutos e 4 segundos, o PSD de 5,54. Faça favor. Ó, Sr. Ministro, a notícia do Expresso é de maio de 2022. O senhor já era Ministro das Finanças. O senhor podia não ter estado no Ministério das Finanças no momento em que a engenheira Alexandra Reis sai da TAP, mas estava no momento em que a notícia saiu. E a notícia é pública. Todos nós temos acesso a esta notícia. Certamente que o senhor Ministro também pode ter acesso a esta notícia. Portanto, não tente esconder ou atirar para trás. E refere aqui o anterior Ministro das Finanças. O anterior Ministro das Finanças também não sabia nada do ISCTE. Portanto, está a ver, esqueça o anterior Ministro das Finanças, porque isso não avaliza a sua posição. A outra pergunta que eu gostava de lhe fazer, uma vez que não quer responder a esta da notícia, e percebo que o constranja, escolheu Alexandra Reis para o Ministério das Finanças em dezembro de 2022 e esteve apenas 26 dias no Ministério das Finanças. Quando convidou a engenheira Alexandra Reis para o Governo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça. Sr. Deputado, pouco tempo antes de ser público. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faça favor. Não questionou a engenheira Alexandra Reis sobre o seu passado, porque é que saiu da TAP, porque é que transitou para a nave, não fez esse questionamento? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Sr. Deputado, peço desculpa, até eu tenho dúvidas em perceber a pergunta do Sr. Deputado, mas porque é que transitou para a nave por proposta do Ministério das Infraestruturas? Certamente porque havia uma avaliação positiva do seu desempenho na TAP e por isso foi proposta pelo Ministério das Infraestruturas para a nave. E isso, aliás, é um sinal e foi um indicador positivo que soma a uma avaliação curricular e de informações recebidas sobre o desempenho profissional da engenheira Alexandra Reis que a tornavam com um perfil adequado para o exercício das funções para que era convidada. Sr. Deputado, a engenheira Alexandra Reis
não só foi convidada para a administração da TAP, como foi depois convidada pelo Ministério das Infraestruturas para a administração da NAV. Obviamente que isto tem por base quem com ela trabalha de forma direta, que é o Ministério das Infraestruturas, tratam-se de tutelas que eram exercidas pelo Ministério das Infraestruturas, tinha essa avaliação positiva. Isso, obviamente, que, conjugado com a análise curricular de um currículo muito extenso no setor privado e também no setor público, e as informações que recolhi e que dispunha e que disponho sobre o currículo profissional da engenheira Alexandra Reis, levaram-me a formular o convite para ocupar a pasta de Secretário de Estado do Tesouro. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de 2 minutos e 44, praticamente metade do que dispõe. Faça você, deputado Carneiro. O Sr. Ministro, quando convidou a engenheira Alexandra Reis, esta estava na nave. Como é que se lembrou da engenheira Alexandra Reis para o Ministério das Finanças? Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro. Sr. Deputado, o conhecimento que dispunha do currículo da engenheira Alexandra Reis, as informações positivas sobre o desempenho da engenheira Alexandra Reis, na TAP e na NAV, por parte da equipa do Governo a que eu pertenço, foram boas razões para, e aquilo que eu pretendo como a missão do Secretário de Estado do Tesouro, foram boas razões para lhe ter realizado o convite que dirigi. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dispõe de 2 minutos e 12 segundos, PSC 4 minutos e 45. Sr. Deputado Carneiro, faça favor. Sr. Ministro, eu peço-lhe desculpa, mas eu vou ter que fazer esta pergunta. O senhor, quando convida, ou antes de convidar a engenheira Alexandra Reis, nem se deu ao trabalho de googlar no Google o percurso da engenheira Alexandra Reis para encontrar a notícia de maio de 2022 do Expresso? Ou seja, o seu escrutínio ouviu falar numa engenheira Alexandra Reis e talvez isto seja interessante convidar esta senhora para o Ministério das Finanças para tutelar a Secretaria de Estado, que também tinha responsabilidades com a TAP, às tantas até com conflito de interesses. Não se questionou sobre nada disto? Tudo isto era normal para si? Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro, faça. Sr. Deputado, eu tenho da engenheira Alexandra Reis uma avaliação de que ela dispunha das condições técnicas e do seu currículo que a recomendavam para a sua função. E também das suas competências de gestão, que a levaram a ser nomeada não uma, mas 2 vezes para empresas públicas, não privadas, públicas. E, em conjunto com todas as informações que recolhi, que confirmaram, aliás, essa avaliação que existia, profunda, justificada, próxima, porque não se tratava de uma gestora longe dos olhares do Estado, não, tratava-se de uma pessoa que ocupava funções de gestão pública em 2 empresas do Estado, tinha o currículo, do ponto de vista técnico e profissional, que a habilitavam de sobremaneira a função. A questão, aliás, não se colocou com o seu currículo. A questão colocou-se com a sua indemnização que tinha recebido numa empresa pública antes de eu ocupar funções. E por isso, sobre esse facto, volto a dizer aquilo que já repeti. Eu não só não estava em funções, não participei, não tive informação sobre essa decisão, não tinha qualquer responsabilidade no Governo e, quando tive informação relativamente à indemnização atribuída e por considerar, estritamente por considerar, que se punham em causa questões da autoridade política da própria Secretária de Estado e, em segunda linha, do Ministério das Finanças, pedi de imediato à Sra. Secretária de Estado que apresentasse o seu pedido de demissão. E, em segundo lugar, entendi solicitar, em conjunto com o Ministro das Infraestruturas, à Inspeção-Geral das Finanças e à CMVM que avaliassem o procedimento tendente à sua indemnização. Volto a sublinhar, indemnização que foi decidida e atribuída previamente à minha entrada no Ministério das Finanças. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de 23 segundos, o que significa que o Sr. Deputado Carneiro, se pretender obter um esclarecimento, teria que gastar o tempo de modo a que o Sr. Ministro possa responder em 23 segundos, mas o critério é sempre faça. Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma questão que o Sr. Ministro ainda não respondeu. Lembrou-se de Alexandra Reis? Porquê? Quem é que lhe falou o nome? Acordou um dia e veio-lhe ao pensamento, há aqui uma gestora na nave que talvez sirva para o Ministério das Finanças, para a Secretária de Estado. Quem é que lhe referiu o nome? Foi o Sr. Ministro que se lembrou dele? Foi alguém que lhe sugeriu?
Como é que chegou a esta conclusão? E outra questão, o Sr. Ministro faz um pedido de informação à TAP assinado conjuntamente com o seu ex-colega do Ministério das Infraestruturas. Mas há aqui uma questão que nos deve suscitar perplexidade. É que o seu colega, o Ministério do seu colega, sabia que foi paga a indemnização. Então os senhores assinam um pedido de informação de uma coisa que o seu colega sabe que aconteceu e ele referiu-lhe que aconteceu antes de fazerem o pedido de informação à TAP sobre o pagamento dos 500 mil euros? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por uma resposta necessariamente sintética. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu volto a sublinhar. A engenheira Alexandra Reis não é uma pessoa estranha à administração pública portuguesa. A engenheira Alexandra... Estou a responder à primeira parte da sua pergunta. A primeira parte da sua pergunta, a engenheira Alexandra Reis era uma pessoa com o seu currículo bem firmado na gestão pública portuguesa, porque tinha ocupado funções de administração em duas importantes áreas, na TAP e na NAV. E se isso não lhe chega, aliás, para poder ser ponderada numa lista de habilitação a alguém que tem como função principal acompanhar a gestão do setor empresarial do Estado, Sr. Deputado, acho que temos visões diferentes sobre o que são os currículos necessários para aquele tipo de função. Segunda questão, relativamente ao despacho. Eu respondo pela minha assinatura. Eu pedi informações porque eu desconhecia os termos como o processo tinha sido conduzido. Desconhecia, o Sr. Deputado, se quiser fazer perguntas ao meu colega, o ex-Ministro das Infraestruturas, fala-se. Eu estou-lhe a responder por mim. Eu, Ministro das Finanças, assinei aquele despacho porque eu quero ter informação plena e rigorosa, transmitida pela Inspeção, primeiro pela TAP e depois pela Inspeção-Geral de Finanças, porque quero ter o relato de tudo o que aconteceu antes de eu ocupar a função de Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo, o Grupo Parlamentar do PS é sim, portanto, o Sr. Deputado Carneiro, 3 minutos e 18. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho espantoso que o Sr. Ministro não tenha tido uma conversa sobre o percurso da Sra. Engenheira Alexandra Reis antes dela formalmente entrar no Ministério das Finanças. Portanto, desconhece a indemnização, desconhece o seu passado na TAP, o seu passado na NAV e mais. É que estas duas empresas não estão na tutela apenas do Ministério das Infraestruturas, também fazem parte da tutela financeira do Ministério das Finanças, onde o senhor já tem funções desde março. E, portanto, o senhor tinha o dever, a obrigação de questionar todos os elementos da sua equipa quando os decide acolher, e nomeadamente esta senhora também. E não o fez. Há aqui um padrão, é isso que nós identificamos. Não o fez quando foi a transmissão dos dados para a Embaixada Russa, também não viu nada, não sabe de nada e arranja um bode expiatório. Agora aqui também não viu nada e faz um pedido de informação à TAP em conjunto com o seu colega e ele, se quiser que responda, o seu colega provavelmente não responde porque aqui o Partido Socialista que suporta o Governo chumba todos os requerimentos como nós apresentamos para o ouvir aqui. E isso é um problema que, se o senhor tiver capacidade de influenciar o Partido Socialista, devia fazer, que é chamar todos os responsáveis deste processo ao Parlamento, ou na casa onde todos eles devem ser escrutinados. Portanto, o senhor não viu nada, não sabe nada, passa-lhe tudo ao lado. Há aqui um padrão. Também no passado longínquo, quando foi porta-voz de um ex-primeiro-ministro, também não viu o país ir à bancarrota. Há um padrão, há todo um padrão na sua intervenção, na gestão pública e que nos preocupa. E vou deixar também aqui outras questões. O papel do Sr. Secretário de Estado, João Nuno Mendes, é levado pelo seu antecessor para o Ministério das Finanças para tratar, negociar as ajudas de Estado à TAP, depois entra no Ministério das Finanças, não percebemos bem se continuou a acompanhar ou não, porque depois também este Governo tem um problema, é que às vezes atrasa-se a publicar os despachos de delegação de competências e, portanto, não percebemos muito bem qual é o papel dele depois de entrar no Ministério das Finanças relativamente à TAP, nem qual é o papel dele hoje relativamente à TAP, se continua a acompanhar ou não. Ora, é inadmissível que, havendo uma tutela financeira do Ministério das Finanças, o senhor, a partir de março, não tenha um controle total, juntamente com a sua equipa e de quem faz a assessoria em todos estes dossiês, sobre tudo o que acontece no universo empresarial do Estado e, quiçá, na administração direta do Estado, se for ou indireta, se for o caso também que aqui hoje não estamos a tratar. E, portanto, isto
é um padrão que o Sr. Ministro das Finanças tem e que deve suscitar perplexidade e provavelmente permite-nos chegar à conclusão da sua inaptidão para continuar como Ministro das Finanças, porque gere os interesses públicos com leviandade, negligência grosseira e com falta de autoridade política. E para terminar, julgo que o meu tempo está mesmo a terminar, há aqui um pormenor que eu não posso deixar passar. O Sr. Ministro das Finanças demite a Secretária de Estado Alexandra Reis e censura o pagamento dos 500 mil euros, mas escreveu no seu comunicado à imprensa, a dar nota dessa demissão, que elogiava o percurso e o trabalho da senhora engenheira Alexandra Reis. O Sr. Ministro das Finanças elogiou o trabalho e o percurso e a postura de uma pessoa que se locupletou, provavelmente à custa do Estado, em 500 mil euros com uma indemnização milionária, como o próprio Sr. Ministro das Finanças reconheceu publicamente. E isto, se o senhor não faz a ligação entre uma coisa e outra, isto é, tirar as ilações, isto só demonstra negligência grosseira, leviandade na gestão da coisa pública. E isso devia merecer uma reflexão também do Sr. Primeiro-Ministro, que infelizmente ontem não quis responder à minha pergunta, porque foi isto precisamente que eu lhe quis questionar. Obrigado.